Então, nós vamos deixar o nosso irmão Vanderlei Soares fazer o nosso estudo Constelação Familiar, né? Que Jesus possa estar em nossa mente, em nosso coração, nessa noite, trazendo a compreensão necessária ao estudo que esperamos seja agradável a todos nós. Vamos falar sobre constelação familiar. Antes de começar, a gente esclarece que o título que nós utilizamos vem de um livro do Divaldo Pereira Franco, não tendo nada a ver com a terapia constelação familiar, criada por um psicoterapeuta alemão, muito utilizada nos dias de hoje, de eficiência assegurada, mas que não está relacionado com a nossa fala. Nós não somos psicólogos, nem estamos perto disso. Vamos falar sobre doutrina dos espíritos e tomar como base a família e o livro do Divaldo Franco, que se chama Constelação Familiar. Muito antes da tecnologia moderna nos atingir, muito antes de Homero começar a escrever a sua Ilíada, o homem, o ser humano, já deitava em um campo e olhava para o céu para ver as estrelas. E em sua imaginação percebia que elas se aglomeravam em espécie de famílias, às quais deram o nome de constelação. Essas famílias estão no céu formando desenhos que a nossa imaginação tentou apelidar. Temos aí uma série dessas constelações. Uma conhecida por nós é a Auriga, a constelação do cocheiro, onde há a estrela Capela, de onde vieram os exilados descritos no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Mas no céu brasileiro, no nosso céu austral, existe uma constelação que, sem dúvida nenhuma, é a mais bonita do céu. Ela representa o símbolo da redenção, segundo o próprio Jesus. São 4 estrelas alinhadas em forma de cruz. E uma delas que deveria estar um pouquinho mais para a esquerda e um pouquinho mais para cima, mas parece que ela foi mal colocada ali de propósito por Deus, para nos mostrar que as constelações, familiares ou estelares, nunca são estruturas perfeitas. Aquela estrela que parece estar fora de contexto, parece não estar adequada a essa família chamada Cruzeiro do Sul, recebeu um nome bastante interessante. Sabem como chama essa estrela? Alguém sabe o nome dela? É isso mesmo. Ela se chama Estrela Intrometida. Isso em nossa família é uma coisa muito comum, porque sempre, em todas as famílias, parece que existem alguns elementos, alguns membros que estão absolutamente alinhados, se relacionam muito bem, estão sempre posicionados, olhando na mesma direção. Mas sempre existe uma figura, ou até mesmo mais de uma, que parece estar sempre em posição adversa, olhando para outro sentido, como a estrela intrometida. É natural isso. As famílias existem para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Não podemos esperar que as recebamos perfeitas. Elas são muitas vezes equilibradas, tortas, distorcidas, postas em lugares esquisitos, estranhos, justamente para nós aprendermos a nos entender. E é exatamente na falta de simetria que está a grande beleza da constelação do Cruzeiro do Sul. Uma outra coisa interessante dessa constelação, característica de muitas outras constelações, é aquela estrela lá de baixo, aquela chamada Estrela de Magalhães. A estrela de Magalhães, quando nós olhamos para o céu, nós vemos apenas uma estrela, mas na verdade são 3 estrelas, um sistema estelar composto por 3 estrelas que giram ao redor dos próprios eixos, que giram umas em torno das outras. E em nossas famílias também isso acontece. Por isso talvez tenhamos utilizado o termo constelação para falarmos das nossas famílias.
Sempre que vemos uma pessoa, um membro de uma família, podemos ter convicção que por trás daquela pessoa existem outras que, apesar de não fazerem parte daquela família, também estão sempre ali ao redor. Olhamos e vemos uma pessoa, um jovem ou uma jovem, mas em torno desse jovem, existe um namorado ou uma namorada, um grande amigo, um amigo querido, ou então aquele ser que veio para procurar desestabilizar a sua vida. Acontece de diversas formas. Quando olhamos para um membro de nossa família, é importante que vejamos que por trás dele pode e certamente haverá outros membros. Nós enxergamos apenas um, mas podem ser 2, 3, 4. Isso é importante que nós consigamos enxergar quando olhamos para as estrelas que compõem a constelação da nossa família. Quando nós falamos da nossa vida diária, nós podemos definir os elementos dessa nossa vida em vários itens. Escolhemos aqui 4 deles: trabalho, religião, os bens materiais, os amigos. E nós vivemos como que num jogo de malabares, tentando equilibrar tudo isso. Um dia deixamos de lado os amigos por conta do trabalho, outro dia deixamos o nosso trabalho por conta da igreja, ou vice-versa, da nossa religião. Enfim, estamos ali sempre desequilibrando, sempre tentando equilibrar essas bolinhas. São bolinhas de borracha, porque muitas vezes uma delas cai no chão. Nós esperamos que ela quique, levante de novo, e nós pegamos e continuamos o nosso jogo de malabares. Perdemos o emprego muitas vezes, nos desesperamos por algum tempo, mas logo depois o emprego reaparece para nós. Da mesma forma, a religião, ou os bens materiais, ou os amigos que vão e vêm, e nós continuamos ali a nos equilibrar. Mas nesse jogo de malabares existe uma dessas bolinhas que ela não é de borracha, ela é de mais fino cristal. E se um dia ela cair no chão, nós a perderemos para sempre. Podemos até conquistar outra dessas bolinhas, mas aquela bolinha que caiu, ela se espatifa porque ela é do mais fino cristal. Essa é a nossa família. Sempre que pudermos, sempre que for possível, deveremos priorizar nesse jogo de malabares sempre a nossa família, porque se ela cair no chão, nós não a recuperaremos mais. Poderemos formar outra, mas não será a mesma jamais. Perderemos isso que nós chamamos de família, a instituição mais importante, sem dúvida nenhuma, das nossas vidas. Uma família tem vários ingredientes. Aí estão alguns deles. Vamos começar falando pelo amor. E o amor que demanda proteção, porque quem ama, protege. A família existe para que os pais, os mais fortes, protejam os mais novos, dentre outras necessidades. Mas não podemos também esquecer da fidelidade e do respeito. Quando falamos fidelidade, não estamos apenas falando das questões conjugais. É a fidelidade sobre todos os aspectos. É ser fiel a uma família, não é apenas ser fiel ao marido ou à esposa, é ser fiel a todo aquele agrupamento familiar. É indispensável também a cooperação. Uma família existe para que um colabore, para que um ajude ao outro. Se não houver cooperação, essa família certamente irá descambar para uma situação de perda, para uma situação de degradação física, estrutural ou até mesmo moral. Um outro elemento indispensável nas famílias é a solidariedade. Nós estamos ali para nos ajudar uns aos outros. Se eu não souber ser solidário a todos os membros dessa família, eu vou me sentir como aquela estrela intrometida, alheio àquela situação. Eu não posso pensar que eu estou aqui e a minha família está ali. A solidariedade é que nos mantém unidos, é que nos mantém coesos. É esse sentimento que nos faz ajudar mesmo quando a ajuda não nos é solicitada, quando não nos é pedida. A solidariedade é estar presente em todas as situações, em qualquer situação. E uma coisa muitas vezes esquecida numa família, mas que é um elemento de agregação fundamental, é a admiração. Muitas famílias são desagregadas porque existe a perda da admiração entre marido e mulher e vice-versa, e entre pais e filhos. Como temos visto casais que ao chegarem à maturidade do casamento, começam a se olhar
como se o outro estivesse ali apenas cumprindo as suas obrigações conjugais e nada mais do que isso. Perdemos aquela admiração que conquistamos lá na juventude, aquela admiração principalmente pautada na beleza física e na força física dos cônjuges. Com o tempo isso vai se perdendo, mas outras coisas vão sendo agregadas a esse casamento e essa admiração pode mudar de móvel, pode mudar de teor, mas não pode deixar de existir. Da mesma forma entre os pais e filhos e entre os filhos e os pais. Quantas pessoas desprezam os seus filhos porque não conseguem realizar aquilo que sonharam para eles? Quantos filhos desprezam os seus pais porque não atendem às suas ansiedades de juventude ou às suas ansiedades de realizações? Quando acaba esse sentimento de admiração mútua entre as pessoas, a família começa a se desmanchar, começa a perder um pouco o seu sentido. Nós podemos ver esses itens todos nesse livro, que já falamos sobre ele, do Divaldo Pereira Franco, trazido a lume pelo espírito Joana de Ângeles, a benfeitora que conduz os trabalhos de Divaldo Pereira Franco, chamado Constelação Familiar. Lá no capítulo 29 ele fala sobre as mudanças que estão ocorrendo no seio das nossas famílias, e não podia ser diferente. Porque tudo nesse mundo está sujeito às transformações e às mudanças. A família não podia ser diferente. Nós criamos um modelo de família lá na Idade Média, trabalhamos com esse modelo durante mais de 1.500 anos e achamos que isso nunca ia mudar. Mas se o mundo evolui, as famílias também devem mudar para evoluir, ou se não for uma evolução, não se considerar uma evolução, nós temos apenas que aceitar as suas mudanças. E a Joana de Ângeles nos vem acalentar, nos vem explicar, nos vem nos consolar quanto a essas mudanças. Diz ela que as mudanças continuarão ocorrendo conforme as conquistas de cada época. Em cada época teremos modelos diferenciados de família, sem que a família perca os seus alicerces, as suas bases de segurança, quais sejam a fidelidade ao grupo, o amparo recíproco e a proteção. Se a família continuar tendo esses elementos, ela continuará sendo uma família qualquer que seja os moldes que ela passe a absorver no seu seio. Um pouco mais para frente, no mesmo capítulo, a benfeitora fala que odiernamente, uma palavra que o Divaldo gosta muito, que significa nos dias de hoje. Nos dias de hoje, em face dos referidos fenômenos sociológicos que sacodem a organização grupal, a família tem sido a sua grande vítima. Quantas pessoas falam que a família é uma entidade falida? Eu escuto isso desde que eu nasci e as pessoas falam sobre isso há mais de 500 anos. Que a família é uma entidade que deveria ter morrido com a Idade Média, porque é uma entidade absolutamente falida. Só que isso não acontece, nem vai acontecer. As modificações são naturais, mas isso não significa a falência da família. A família tem sido sua grande vítima, necessitando, portanto, de uma nova constituição, de uma nova formação, que não pode dispensar, que não pode prescindir dos inamovíveis, ou seja, dos irretiráveis pilares do amor, do respeito, dos deveres entre todos os membros. Ou seja, com aqueles elementos que nós falamos e mais alguns que a benfeitora Joana de Ângeles colocou nesse texto, nós podemos assegurar que a família será eterna. Se nós soubermos nos manter sob a égide desses sentimentos nobres que pautam e estruturam a família, ela continuará existindo em qualquer das suas formações, em qualquer tipo de formação que ela está sujeita a existir. Uma família normalmente nasce quando um homem se apaixona por uma mulher, ou uma mulher se apaixona por um homem. Foi, como já dissemos, aquela família criada, estruturada em sua base mais sólida durante o período medieval. A Idade Média, por incrível que pareça, trouxe algumas coisas boas. A Constituição, a ideia que nós temos hoje de família vem de lá. Então, um homem se apaixona por uma mulher, se junta a essa mulher e, entre eles, com o tempo, nasce um sentimento que nós chamamos de amor. Um amor que deveria ser recíproco, infelizmente, nem sempre é assim, nem sempre era assim, e em algumas vezes acontece
de se repetir esse fenômeno. Mas o ideal é que seja assim. Se apaixonam, se juntam e criam uma família. Dessa família nasce a prole, nasce os filhos. Os filhos que podem vir do seio do casal, do DNA do casal, originado pelo elemento material daquele casal. Mas pode ser também que esse casal cresça tanto o seu amor que ele consiga abarcar novos elementos dessa família. E aí surge aquele elemento que não é filho do amor material, do amor conjugal, mas aquele que é filho do amor sublime, do amor de Deus, do amor que Jesus nos ensinou a ter, do amor que os gregos antigos chamavam de ágape. É aquele filho pertencente a outro DNA, que vem receber amor do nosso coração. Aquele que não vem pelas vias naturais, mas vem pela via artificial do amor ao próximo que nós sentimos. E não existe uma forma de amor tão grande como aquela de amar os filhos da carne alheia. Essa seria uma família bastante típica, bem característica, mas com o tempo, muitas vezes, nós nos perdemos nas coisas do dia a dia e o que acontece é que alguma coisa pode romper esse amor. Podemos também ter uma família que se junta e não tenham filhos, não queiram ter filhos, por razões que só cabem a essa família, a esse casal, talvez porque tenham ambições superiores, como era o caso de Allan Kardec e Amélie, não quiseram ter filhos para que pudesse se dedicar à codificação espírita. Clara e Francisco de Assis também não tiveram filhos, não se juntaram carnalmente, porque queriam se dedicar à religião. Muitas pessoas não têm filhos porque não querem estragar o próprio corpo, porque não querem ter ninguém para se incomodar. Nós respeitamos, apesar de não acharmos essas justificativas plausíveis, mas são absolutamente respeitáveis. O importante é que mantenham a união e o amor entre si. Mas por mais que nós lutemos, pode acontecer que algo aconteça e esse amor venha a minguar. Muitas vezes aparece um raio que parte esses corações e volta a dividir esse coração que um dia esteve unido. E aí, nos dias de hoje, nós não podemos deixar de compreender a necessidade de uma separação, porque é muito importante que nós não nos engalfinhemos mais. É muito melhor que nos separemos do que nos desrespeitemos, do que começarmos a agredirmos uns aos outros, estabelecermos relações não de marido e mulher, mas relações de animais, que é o que muitas vezes acontece em nossas famílias. A Lei Maria da Penha, das delegacias de mulher, não são suficientes para evitar que o elemento mais forte agrida fisicamente, psicologicamente, o elemento mais fraco. Infelizmente, quase sempre o marido é mais forte do que a mulher e a mulher passa a ser a grande vítima dessa relação em sua maioria dos casos. Hoje em dia, nós entendemos, a doutrina espírita também entende, que é melhor nos separarmos do que nos agredirmos. E nessa separação, nós podemos ter a oportunidade de nos juntarmos com outra pessoa que também pode ser afim de nós. As segundas núpcias não são absolutamente repelidas nem contestadas pela grande maioria das religiões, pelo menos não aquelas que entendem a necessidade que nós temos de ter alguém agradável, que nós amamos ao nosso lado. E aí esse novo casamento pode ou não gerar novos filhos, pode ou não gerar uma nova prole. Mas também nós não podemos deixar de compreender, deixar de aceitar, deixar de acreditar que existe possibilidade de existir, de haver outros tipos de famílias. Algumas pessoas nascem com um posicionamento psicológico diferente do seu posicionamento físico. E isso, durante muitos milênios, foi contestado, foi até mesmo tido como perversidade, com condenações passíveis de morte, de outras mais. Mas, hoje em dia, o mundo está numa situação em que nós não podemos mais virar as costas a essas pessoas que se olham no espelho e percebem que dentro de si existe um ser diferente daquele que está sendo refletido no espelho. Não é uma situação que acontece na maioria dos casos, mas é uma situação que acontece e nós não podemos deixar de respeitar.
E podemos compreender que algumas pessoas procurem formar famílias de formatos diferentes, de formatos fora da ortodoxia, que nós, ao longo dos milênios, aprendemos a admirar, aprendemos a compreender. E essas famílias podem também ter a sua prole por meios naturais, ou por meios naturais com a inseminação artificial, ou pela adoção, que é uma forma também natural de se ter filhos, de se juntar a nós, entes amados. São situações que acontecem em nossa vida, e por mais que nós estranhemos, por mais que alguns de nós possa torcer o nariz, como nós dissemos, não é coisa das quais nós podemos fugir nos dias de hoje. Estamos vivendo novos tempos e temos que compreender a necessidade de cada um ser feliz de acordo com aquilo que acha melhor para si próprio. A benfeitora Joana de Ângeles, nesse livro, ela fala que a problemática não é de natureza homo ou heterossexual, mas sim moral. E isso é imprescindível pela doutrina espírita e pela doutrina do Cristo também. Colocando acima da opção a conduta de cada qual na maneira correta de conduzir a sua existência. A questão toda é de moralidade, é de como nós conduzimos, sob o ponto de vista moral, essa família nova, sob qualquer formato que nós estamos tentando organizar. Ela continua falando também nesse capítulo número 15, que a reencarnação é a oportunidade sublime de educação dos sentimentos e de aprimoramento das faculdades intelecto-morais, cabendo a cada um exercer a sua sexualidade conforme a sua constituição emocional, dentro dos padrões de dignidade e harmonia pessoal. Não podemos jamais perder e deixar que tirem de nós a dignidade. Isso jamais. Porque isso é uma consideração basilar em qualquer relação, seja ela matrimonial ou seja ela qualquer tipo de relação que exista. Nós não podemos nunca fugir das obrigações de moralidade e das obrigações de responsabilidade nessa constituição dessa nossa família. A harmonia e a dignidade não podem nunca ser perdidas. Nós, pesquisando na doutrina espírita, percebemos que Allan Kardec nunca falou nada sobre esse assunto, mesmo porque na França do século XIX, da metade do século XIX, isso era um gigantesco tabu, como ainda é na nossa vida até hoje. Mas Kardec, na pergunta 695, questionou os espíritos superiores se será contrária à lei de Deus, será contrário à lei de Deus o casamento. E ele explicou o que ele entendia ser o casamento, isto é, a união permanente de dois seres. A gente percebe que Kardec não disse a união permanente entre um homem e uma mulher. Não sei se ele teve a intenção de fazer isso, não sei o que se passava na mente dele, e nem isso significa que ele está fazendo apologia às uniões heterossexuais, porque nós não podemos saber o que há na mente de uma pessoa quando faz uma pergunta. Mas ele perguntou exatamente dessa forma. Será contrária à lei de Deus o casamento? Isto é, explicando o que ele entendia como casamento. A união permanente entre dois seres, e os espíritos responderam simplesmente, é um progresso na marcha da humanidade. Os espíritos que muitas vezes corrigiram as perguntas que Kardec fez, dessa vez não o fizeram. Eles deixaram a pergunta exatamente como foi feita por ele, e responderam que a união permanente entre dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Nós devemos entender essa união permanente, logicamente, é uma união que não tem prazo para terminar. Não significa que ela é eterna, porque as nossas ambições, a nossa falta de amor, como disse Jesus, a dureza dos nossos corações pode nos levar ao fim dessa relação. Mas ela deve nascer para durar para sempre. Se não durar, é por conta da dureza dos nossos corações, como disse Jesus. Mas o que ele quer dizer com permanente é exatamente isso. É aquela que existe para não terminar. Se ela termina, é uma outra situação. Alguns comportamentos, algumas formas de união, nós enxergamos, e a doutrina espírita também nos mostra isso, que devem ser condenáveis. Nós não podemos, por exemplo, entender que seja aceita a poligamia. 2 mulheres para um homem ou 2 homens para uma mulher, porque isso agride o respeito acima de tudo. É uma exaltação clara
um recrudescimento do egoísmo. Por que eu posso ter 2 mulheres se as minhas 2 mulheres só podem ter meio marido? Eu tenho 4 vezes mais do que ela, por quê? Eu sou 4 vezes mais importante do que ela? Ou vice-versa? Como é que uma mulher pode ter 2 maridos se os maridos dela só podem ter meia mulher, porque é 1 para 2? Então isso agride as pessoas, isso transforma as pessoas em criaturas menores. Então isso não é realmente aceitável nos dias de hoje. Nós respeitamos as culturas que adotam esse formato de família, e isso existe em alguns lugares do mundo, e até mesmo em algumas regiões extremas do Brasil, isso ainda é aceito por imposições econômicas. Mas é um casamento sempre feito pela imposição. É sempre a força do mais forte sobre a fraqueza do mais fraco, seja ela física, moral, seja ela econômica, seja ela de qualquer tipo de aspecto, porque isso diminui as pessoas, isso humilha e isso fere todos aqueles sentimentos que nós falamos de solidariedade, de respeito, de igualdade. Tudo aquilo é ferido quando nós temos a figura da poligamia. Mas voltando às relações entre pais e filhos, e primeiramente entre maridos e esposas, esposas e maridos. Nós perguntamos por que é tão difícil a convivência, tanto entre pais e filhos, como entre maridos e esposas. A resposta já está na figura, né? A convivência é difícil, primeiro porque nós queremos que ela seja difícil, porque em algumas situações não é. Mas o que traz dificuldade a essa relação são as diferenças. Não sei se vocês já perceberam, mas os homens e as mulheres, os pais e os filhos também, mas vamos falar primeiro dos homens e das mulheres. Eles são diferentes. Vocês já notaram que homens e mulheres são diferentes? E nós não estamos aqui falando das diferenças físicas. Não é porque o marido usa azul e a mulher usa rosinha. Não, não é disso que estamos falando. As diferenças são muito mais profundas do que nós podemos imaginar. O Rodolfo Caligari escreveu um livro chamado A Vida em Família, que ele descreve algumas dessas diferenças. O homem, por exemplo, tem uma percepção global da situação. O homem chega no ambiente e vê tudo e fala, nossa, esse ambiente está bonito. A mulher chega e fala, esse ambiente está bonito porque as cadeiras são todas branquinhas, as pessoas estão bem vestidas, tem um senhor lá no fundo que está vestindo uma casaca muito bonita, tem um quadro na parede que combina com um monte de coisas, a mesa está posta, enfim, ela olha todos os detalhes para depois dar o seu parecer, se está bonito ou não. O homem simplesmente vê e fala que está bonito, porque ele tem a percepção global, e isso traz para nós alguns transtornos que muitas vezes pode custar a nossa vida. Porque a gente chega em casa, a mulher está aborrecida, acabou de sair de uma TPM, foi ao salão, gastou a sua mesada ou o dinheiro que ela recebe do seu salário para fazer um cabelo bonito. Chega em casa, a gente chega em casa e ela pergunta, ei meu amor, gostou? Balança a cabeça e a gente fala assim, olha, eu estou vendo que na perfeição que a natureza pôs nesse quadro existe uma modificação, mas eu não consigo ver qual. Ela fala, a gente pode arriscar, né? Fala, os brincos novos? Ela fala, não meu bem, esses brincos você me deu há 2 anos atrás, eles não são novos. Aí você fala, tinha esquecido, é o meu cabelo. Aí você fala, nossa, você cortou? Não, eu pintei. A gente não consegue ver, é difícil, tem que prestar muita atenção. Se a gente não vê, simplesmente não vê, a gente vê que está bonito. Mas não sabe por que está bonito. Porque o homem tem essa percepção global das coisas. O homem se conduz pela razão. Ele precisa raciocinar, pensar. A mulher não, ela é dotada de intuição. Ela olha esse monte de cadeira aqui, vê um monte de gente que está lá fora e fala assim, vai caber. Ou me fala, como é que você sabe? Eu tenho intuição que vai caber. Eu leio assim e acho que vai caber. Aí ele fala, não vai não. Tem mais gente do que cadeira. Ela fala, meu amor, eu já olhei, é mesmo número, vai caber. Aí ele fala, não vai, quer ver? Vou contar. Vai lá e conta as cadeiras, vai lá e conta as pessoas e tem uma grande decepção. Cabe e ainda sobra. Mas aí ele fala, agora eu sei que cabe. Eu usei os números, eu raciocinei. Você não, você chutou. Ela fala, não chutei, eu tive intuição. Eu olhei e vi que cabia. E a gente às vezes fica incomodado com esse tipo de coisa. Eu não sei se vocês, mulheres, também ficam, mas é chato você chegar num lugar procurando um endereço, olhando no GPS, no papel escrito, e a mulher olha para você depois de 15 minutos e fala, eu acho que é naquela rua lá. Mas você nunca esteve aqui, como é que você acha isso? Não sei, eu acho que é, vamos lá? Não vou. Não é lá, não está escrito aqui que é lá. Vamos dar uma olhadinha, vamos? A gente vai lá e fica tremendamente aborrecido porque é.
E nós não sabemos de onde sai isso. A gente não sabe de onde elas tiram isso, mas elas tiram de algum lugar que um dia a gente vai descobrir ainda. É assim, a mulher tem intuição. O homem se faz admirado por sua força, pela sua eficiência. E a mulher? A mulher ela faz-se admirada pela sua beleza. A mulher se veste bem para duas pessoas. Primeiro para ela mesma e depois para as outras mulheres. Para o homem nunca, porque o homem não está nem aí para a roupa que ela vai botar. Ele nem percebe a roupa nova, não está nem preocupado. Ele vê que está bonito, mas com qualquer outra roupa que ela tivesse, ele também ia achar bonito. Essa forma de comportamento, de diferença, é que nos faz ser tão conflituosa a nossa relação. A mulher, o homem prefere ser admirado pela sua força, pelo aquilo que ele faz, sua eficiência, ele gosta de ser promovido e fala, meu amor, fui promovido hoje. Ela fala assim, nossa, parabéns. E ele fala, mas eu fui promovido por merecimento, não foi por antiguidade, não. Puxa, parabéns. É porque eu fiz muito melhor do que todo mundo lá. Ele quer se exaltar cada vez mais. Ele quer ser importante. Grandes coisas para ela, o que importa é o que vai aparecer a mais no contra-cheque, que ela vai poder comprar mais vestidos. Ela não está nem aí se foi por merecimento, antiguidade, puxa-saco, ela não quer nem saber. O que ela quer saber é que ele vai ganhar mais. Ela é mais prática sob esse ponto de vista. São as diferenças psicológicas, ainda bem que é assim, não é? O homem gosta de aventura. Ele chega em casa, ganha um dinheiro extra, uma participação dos resultados e fala, mulher, vamos trocar de carro. Ela fala, não, vamos comprar um apartamento que eu não aguento mais ver de aluguel. Ela gosta de segurança, estabilidade, ela quer um lugar para colocar a sua prole. É claro que falamos isso no aspecto geral. Existem mulheres que não são assim, existem homens também que não são assim. Mas na média geral é assim que nós nos comportamos. A mulher prefere a estabilidade, a segurança para a família. O homem, o sentimento de paternidade não é espontâneo nem inato, nem intenso. Na mulher, prevalece sempre o instinto maternal. A mulher, quando o ginecologista fala assim, minha senhora, a senhora está grávida. Ai, ela se emociona, começa a chorar, lembra, começa a fazer planos para aquele bebezinho que está menor do que um grão de arroz, mas ela já ama aquele ser profundamente. O marido, quando ela fala que ele está grávida, ele fica um monte de contente. Mas ele só se vai se sentir pai quando o ginecologista, o obstetra, trouxer aquele bebê e mostrar para ele, e falar, olha aqui, esse aqui é o seu filho. Aí ele se sente pai. Naquele momento ele se sente verdadeiramente pai. Porque esse sentimento não é inato no homem. Não é que nós amamos menos. Não é que os homens amam menos e que as mulheres amam mais. É diferente a forma de amar e de admirar. O homem, quando a mulher está grávida, prefere fazer planos, calcular quanto ele vai gastar a mais, quanto ele precisa receber a mais, o que ele vai ter que cortar das despesas para dar conforto àquele ser que ele já ama, mas a forma de demonstrar esse amor é bem diferente das mulheres. O homem tem maior aptidão para as artes, para a filosofia e para as ciências, que ele precisa de concentração, precisa de definir coisas. A mulher não, ela prefere as profissões que exigem contato com o público, capacidade para comunicação. Em qualquer conflito em uma empresa, não existe negociador melhor do que uma mulher para gerenciar um conflito, porque ela sabe olhar para as pessoas, falar o que ela pode dizer, ouvir, ter paciência e negociar. As mulheres sabem negociar melhor do que os homens, na grande maioria das vezes, porque esse contato com as pessoas as deixam felizes, alegres. O homem não, o homem parece que repele o seu semelhante. Ele prefere uma resposta, uma solução mais rápida. Ele prefere o cálculo, uma prancheta, onde ele possa encher de números e falar, esse aqui é o melhor preço para você. A mulher não, ela chega e conversa com a pessoa. Você já imaginou esse computador na sua sala? Vai ficar uma coisa divina, vai mudar o ambiente. E ela convence a pessoa por outros meios. O homem não, fala, já te dei 10% de desconto, você vai pagar isso aqui em 20 prestações, você não vai nem sentir. É o pragmatismo humano, é o pragmatismo masculino, que nem sempre faz parte do mundo feminino, que às vezes é muito mais competente. Nos homens, a satisfação sexual depende do amor e do afeto. Desculpe, a satisfação independe do amor e do afeto. Nas mulheres, o afeto e o amor são preponderantes para a satisfação sexual. Isso é fundamental. Então vejamos que as diferenças são absolutamente grandes. Assim como são grandes as diferenças entre os pais e os filhos. Para começar,
os pais já largam pelo menos 20, 25 anos atrasados, né? Quando os filhos nascem, os pais já estão quase ficando velhos, já estão quase ultrapassados. E eles estão nascendo. Quando eles têm 20 anos, os pais já estão passando da idade. Então eles têm essa vantagem sobre nós. As diferenças não param por aí, as ambições são muito diferentes. Por isso que existem os conflitos que precisam, que necessitam ser harmonizados. Como? Como eu não sei. Mas cada um vai entender com a pessoa com quem está negociando a melhor forma de agir. Talvez com o filho é obrigá-lo a fazer alguma coisa, talvez com o outro é aceitar a sua limitação. Nós temos que saber, compreender como eles são, para poder lidarmos com eles. Quem são essas criaturas que nós chamamos de filhos? Nesse livro, Os Nossos Filhos São Espírito, Hermínio Miranda, quando nasceu a sua filhinha, ele escreveu um livro baseado nessa recepção. Que criatura seria aquela? De onde teria vindo? Por que ela estava nascendo? Ou será que ela não estava nascendo, que ela estava renascendo? Esse livro foi escrito para pessoas não espíritas também, logicamente para os espíritas também. Mas ele foi escrito para um público também não espírita. Então ele põe essas perguntas todinha aí. Afinal, quem são nossos filhos? O que representam em nossas vidas? E o que nós representamos na vida deles? Além de simples relacionamento pais e filhos. Quem são nossos filhos? A resposta para essa pergunta de Hermínio Miranda está no livro, mas também ela está em outro livro composto por um poeta libanês chamado Gibran, Khalil Gibran, que escreveu um livro bonito chamado O Profeta. Ele era muçulmano, hoje em dia não sei nem se continua sendo muçulmano, mas escreveu textos lindíssimos desse livro, e num desses textos ele fala que os nossos filhos não são nossos filhos. Olha que coisa interessante. Eles vêm através de vós, mas não são de vós. Diz ele, mas não de vós. Eles vêm através de vós, mas não vêm de vós. E embora estejam conosco, não vos pertencem. Nós temos dificuldade de entender isso. Os nossos filhos estão conosco, mas não são nossos, não nos pertencem. Nós podemos dar aos nossos filhos o nosso amor, mas não podemos impor a eles os nossos pensamentos, as nossas ideias, porque eles têm os seus próprios pensamentos e as suas próprias ideias. A gente sabe disso, quem é que não sabe disso? Todos nós sabemos, mas nós agimos muitas das vezes como se não soubéssemos. Nós podemos tentar, adultos, pais, podemos tentar ser como eles, mas jamais podemos exigir que eles sejam como nós, porque se eles forem como nós, esse mundo não evolui. Vocês já perceberam que a cada geração o mundo está evoluindo? Isso é uma lei natural. Ora, se o meu filho for igual a mim e o filho dele for igual a ele, não haverá evolução. Os nossos filhos, em média, têm que ser melhor do que nós. Pode ser que um filho seja pior do que o seu pai, mas a média dos filhos tem que ser melhor do que a média dos pais, senão não há evolução. E nós temos dificuldade de compreender isso. Nós queremos impor a eles os nossos pensamentos. Por isso, repetimos, o Hermínio Miranda volta a falar, cada criança, cada pessoa é única. Isso também é uma coisa que nós não temos facilidade de compreender. Nós queremos que as pessoas sejam todas padronizadas e elas não são. Cada pessoa é única e embora possam ter duas ou mais certas características em comum, cada uma delas é um universo próprio. E é um grande universo próprio. Até mesmo gêmeos univitelinos possuem diferenças fundamentais de temperamento, caráter, que os identificam com precisão. Como indivíduos perfeitamente autônomos e singulares. Nós não temos pares idênticos a nós. Por mais que nós procuremos, não vamos achar. A criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo, apenas por algum tempo, nada mais do que algum tempo, e um tempo muito breve. Raramente é um ser moralmente perfeito e acabado, raramente. Nós temos convicção de que Jesus o era, mas outro não sabemos se existiu. Não é também, a não ser em casos raros, porque eles acontecem, eles existem, um demônio de maldade chocante. Vemos crianças que realmente têm a maldade em seu coração. Precisamos trabalhar para removê-las, para remover delas essa maldade inata, intrínseca que veio junto com ela. Resultado, logicamente, de suas etapas reencarnatórias, dos maus tratos que recebeu no passado. Mas, infelizmente, existem crianças assim, nós não podemos negar isso, porque é patente que isso aconteça. O que nós precisamos dar
a elas é o nosso mais profundo amor e o nosso mais profundo cuidado. Nós precisamos entender que está na hora de mudarmos a forma de educar os nossos filhos. Não dá mais para continuar educando os nossos filhos sob aquela tradicional família medieval, porque isso durou quase 2000 anos. Nós colocávamos os nossos filhos dentro de um castelo, fazíamos um fosso em volta e colocávamos um monte de jacaré naquele fosso e ninguém conseguia entrar ali. Então a maldade não entrava em nossa casa. Trancávamos os nossos filhos que dali só saíam quando tivessem o seu próprio castelo. É aquela educação que nós chamamos de exógena, ou seja, que nasce de fora para dentro. Eu pego meu filho, ponho uma cerca em torno dele e falo, ninguém chega perto dele. Foi assim durante 2000 anos, na Idade Média, na Idade Moderna e no começo da Idade Contemporânea. Porque os castelos foram substituídos pelos feudos, que depois foram substituídos pelas fazendas, e até 100 anos atrás ainda era assim no Brasil. A proteção que vinha de dentro para fora. Hoje em dia, será que isso é possível? Nós vivemos empencados em apartamentos e unidades habitacionais minúsculas, o vizinho está à nossa porta, o que falamos aqui ele escuta, ele está entrando em nossa casa e saindo a qualquer hora do dia, ou até mesmo da noite, sem contar que tudo entra pelas antenas de televisão, pelos fios da internet e outros meios mais que nós nem sequer conhecemos. Então é necessário que solidifiquemos a moral dos nossos filhos de dentro para fora, ou seja, que nós criemos uma educação endógena, que nós ponhamos dentro dele a cerca que nós punhamos do lado de fora na Idade Média. É necessário a conquista moral, a educação moral, a evangelização, acima de tudo, em qualquer que seja a religião. Não há necessidade que seja exclusivamente no espiritismo, apesar de nós acharmos que a evangelização espírita é a melhor que existe. Mas pode ser feita em outro lugar, mas não podemos nunca deixar o nosso filho crescer sem uma âncora religiosa e, de jeito nenhum, sem uma âncora moral, porque se ele não tiver essa proteção, o mundo não vai mais protegê-lo. Ninguém mais é capaz de proteger. As formas anteriores não funcionam porque existe o despertar dessa personalidade que está dentro dele, dessa autoafirmação, essa necessidade de autoafirmação, de contestar e de modificar, porque se os jovens não modificarem o mundo, quem é que vai modificar? Nós, na idade que estamos, não temos mais vontade nem força para isso. Eles vão modificar o mundo. E aí nascem os conflitos. E quando falta a compreensão e a solidariedade, as coisas ficam complicadas, porque nós queríamos que ele fosse um grande pianista, ele quer ser um guitarrista e tocar rock. Como não teve apoio para ser nenhuma coisa nem outra, cresceu um adolescente brincando de estilingue a vida inteira e acabou não sendo absolutamente nada. Nem o pianista que nós queríamos e nem o guitarrista que ele queria ser. Isso é apenas uma figura, logicamente, mas é o que muitas vezes nós fazemos com os nossos filhos. Não sei se vocês lembram-se da Dalva Silva e Souza, a presidente da nossa federativa, escreveu alguns livros muito interessantes sobre esse assunto. E o mais rico deles, na nossa opinião, é esse que está aí, chamado Os Caminhos do Amor. E ela mostra um texto interessante que nós muitas vezes falamos para os nossos filhos. Quando nossos filhos estão em conflito, estão precisando de nós, a gente chama eles no cantinho, dá um beijinho no rosto deles e falamos assim, papai ou mamãe te amam. Escuta, meu filhinho, eu também, quando era jovem, queria transformar o mundo, mas depois cresci e me adaptei. Você também está passando por isso, mas depois tudo se normalizará. Não existe forma mais eficiente para nós destruirmos o nosso filho do que passando isso aí para ele. Primeiro, falando com ele que ele é pequeno, que ele é minúsculo e vai crescer. Porque eu também já fui assim. A minha experiência valeu para mim. Para ele, eu tenho que empurrar a goela abaixo dele. Mas, depois eu cresci. Chamamos ele de pirralho, de pequeno. Eu cresci e me adaptei. Olha só, eu estou rogando uma praga no meu filho. Eu estou falando para o meu filho que ele vai se adaptar a esse contexto infeliz do nosso mundo. Por quê? Se nós precisamos de tantas mudanças hoje, eu vou querer que ele se adapte ao meu contexto ou ao contexto desse mundo? Não faz sentido. Não podemos rogar a ele essa maldade. Você também está passando por isso. Ou seja, resumir a sua vontade de mudar o mundo simplesmente em isso. Isso que você está passando. Mas depois, tudo se normalizará. Eu fecho com chave de ouro chamando ele de anormal. É essa a frase que muitos de nós
usa com os nossos filhos. Lamentavelmente, não podemos pensar assim. E a Dalva conclui dizendo que nós não podemos considerar o jovem como alguém que vive uma crise, cuja cura consistirá em sua adaptação ao contexto, porque nós estamos efetivamente destruindo os anseios dos nossos filhos e junto com esses anseios estamos também destruindo os nossos filhos. As nossas relações, sejam elas familiares, sejam elas de pais e filhos, ou sejam elas em qualquer situação, elas vão passar por momentos de calmaria e vão passar por momentos de transtorno, por momentos em que as coisas ficarão muito mais graves. Quando nós conhecemos uma jovem, vamos falar sobre o nosso ponto de vista, sobre a nossa perspectiva, sobre a perspectiva masculina. Quando nós conhecemos uma jovem, uma mulher bonita, elegante, cheia de futuro pela frente, nós nos apaixonamos por ela e começamos uma relação. E naquele começo de relação parece que nós estamos simplesmente no paraíso. Andamos sob as nuvens, tocamos harpa ao luar, sob as estrelas, e tudo parece ser inacabado. Aquilo vai durar para sempre. Nós seremos sempre felizes andando abraçadinhos pela praça, olhando para o céu e pela natureza, tomando um guaraná de canudinho juntos num bar qualquer, e aquilo parece que se eternizará. É aquele mar calmo, aquele barquinho colocado naquele cais tranquilo, naquele mar calmo. Mas a gente pergunta, para que serve um barco muito bem construído, ancorado num cais, parado num mar muito calminho? Para nada. Não serve para nada. Esse barco, para servir para alguma coisa, ele tem que ser jogado no alto mar, alcançar lugares difíceis, tenebrosos, enfrentar as vagas imensas que vão chacoalhar o seu convés e ameaçar jogar os seus tripulantes na água. Porque o casamento, quando ele começa a avançar nos anos, que começam a aparecer as dificuldades, que começam a aparecer a prole, que começa a aparecer a sogra. Não, a sogra não, vamos deixar a sogra de lado. Não vamos falar da sogra, porque isso é uma crueldade. Todo mundo fala mal de sogra. Não sei porquê. As sogras são criaturas adoráveis que nos deram o maior presente que nós ganhamos em nossas vidas. Então não vamos pensar nisso. Mas vamos pensar nos vizinhos então. Os vizinhos começam a perturbar, os credores começam a aparecer, as contas começam a serem jogadas na caixa de correio que a gente não sabe de onde elas vêm. É nesse momento que nós precisamos nos unir. Porque é nesse momento que o casamento começa a ser produtivo. Porque enquanto ele estava no começo, era apenas o alicerce. Era apenas aquele piso plano onde a gente andava. Agora estamos andando em lugares montanhosos. O casamento, o nosso casamento é assim. Essa figura foi trazida pelo Chico Xavier, na verdade pelo Emmanuel. O Emmanuel escreveu pelo Chico Xavier esse livro chamado Vida e Sexo, em que ele fala que muito comum se alterarem as condições afetivas depois que o navio do casamento se afastar do cais do sonho para o mar largo da experiência. Porque a experiência só vai ser produtiva se ele soltar as amarras e for para o alto mar, atravessar as procelas que a vida traz para cada um de nós. Mas é necessário que ele atinja esse ponto para que nós possamos crescer e evoluir. E apenas na união entre nós conseguiremos atravessar as tormentas que a vida vai nos trazer. Podemos nos espelhar no exemplo de Jesus. Nos evangelhos são mostradas várias situações em que José e Maria se unem na mais extrema dificuldade para proteger aquela família que estava nascendo. Jesus, segundo conta a história, muitas vezes contestada, mas não importa se é verdadeira ou não. O que importa é que o evangelista escreve que Jesus nasceu em Belém durante uma viagem. Não tinha hospedaria para que eles se hospedassem. Foram se hospedar numa estrebaria junto com os animais. E ali, no lugar sujo, Jesus nasceu. Foi colocado numa manjedoura, no lugar onde os animais usavam para se alimentar, num comedor, como nós dizemos hoje. Mas a união sempre os manteve próximos e colaborando um com o outro. Quando foram perseguidos
também se uniram, se juntaram, fugiram para o Egito, outro episódio também contestado pela história, mas que está nos evangelhos. Pelo menos como simbologia, serve a mostrar a união dessa família. Na adolescência, quando Jesus estava no templo e acabou se perdendo, ficou lá entre os doutores, José e Maria se uniram para procurá-lo e só ficaram felizes quando o encontraram. Nos momentos da mais profunda dor, também estavam eles juntos na crucificação e depois da morte de Jesus, quando Maria se juntou a João para formar essa nova família. Ela adotou-o como filho e ele adotou-a como mãe, como Jesus havia lhe pedido ali ao pé da cruz. Nós não podemos nos recusar nunca à solidariedade, o amparo mútuo, a fraternidade. Devemos viver como marido e mulher, como pais e filhos, mas acima de tudo, como irmãos em Cristo que todos nós somos. Somente assim a nossa família poderá produzir os frutos para os quais ela foi criada. Que nós possamos exercer o nosso direito de termos uma família, seja ela em qualquer formato, desde que esteja de acordo com as leis do nosso país e com o arcabouço moral do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, para que nós possamos também crescer com essa família e termos a oportunidade no futuro de gerarmos novas famílias e novas oportunidades reencarnatórias. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, esteja conosco, nos protegendo, conduzindo-nos por esse caminho tão difícil que são as relações familiares, em qualquer aspecto que seja. Que Ele esteja conosco em nosso coração, nos ampare, nos abençoe e permita que nós continuemos sempre servindo com muita fé, muito amor em Seu nome. Muita paz para todos nós.